Olá pessoal, espero que os colegas estejam bem, com muita paz, com muita saúde. Hoje, pessoal, nós vamos dar início à unidade 6, onde fala um pouquinho sobre herança cultural, tá bom? Deixa eu levantar aqui um pouquinho a câmera. Pronto. Primeiro, pessoal, vamos entender um pouquinho o significado da palavra cultura. O que vem a ser, professor, o significado da palavra cultura? Então, a cultura é um conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou de uma civilização. Portanto, fazem parte da cultura de um povo as seguintes atividades e manifestações. Então, cultura é música, cultura é teatro, cultura são os rituais religiosos, a língua falada, a língua escrita, os mitos. Pessoal, como por exemplo, quem aqui não já ouviu, né, que comer manga e tomar leite faz mal, não é isso? Então aqui é um mito de nossa cultura, tá certo? Então tá aqui, um mito de nossa cultura. Então o que é cultura? São hábitos alimentares, por exemplo, a nossa feijoada, o nosso baião de dois, não é isso que é referente à nossa cultura nordestina, tá bom? O munguzá. Danças, as danças, a quadrilha, até a arquitetura, né, que seria a estrutura ali da cidade, as invenções, os pensamentos e as formas de organização social. Então, tudo isso é cultura. São as manifestações, né, os comportamentos linguísticos, artísticos e sociais. Tá bom? Então, sabendo o que é cultura, o que vem a ser uma herança cultural? Ou seja, herança cultural é o que? São um conjunto de valores culturais transmitidos de geração em geração. Então, são aqueles valores culturais transmitidos do avô para o filho, do filho para o neto, tá certo? Então, estamos entendidos aqui, tá bom? Só para a gente dar início ao nosso conteúdo. Bora lá! Pessoal, a gente vai dar início aí no capítulo 1, na página 112 do livro de história de vocês. Eu estou com o meu aqui, tá bom? Para a gente ir acompanhando. Se vocês quiserem ir acompanhando no livro, pode ser. Se não quiserem, o professor pegou o conteúdo que estava lá no livro e trouxe para cá para facilitar o entendimento aqui para vocês, tá certo? Então, o título diz A Humanidade e o Tempo. Então, pessoal, acompanhe a leitura. A percepção da passagem do tempo organiza nosso cotidiano. Mesmo sem relógios e calendário, somos capazes de perceber que depois do dia vem a noite, que as mudanças das fases da lua, como por exemplo aqui, tem a lua nova, tem a lua crescente, lua cheia, lua minguante, os ciclos de plantio e de colheita, né, as estações do ano, né, que tem do ano, do não, né, mas é do ano, pessoal, o desenvolvimento de plantas e animais e até mesmo pessoal, as fases da vida de um ser humano. Então, sem a necessidade de um relógio, a gente consegue ver essa passagem do tempo. Então, a gente, sem a utilização do relógio, a gente consegue identificar o período da manhã, por ele ter uma temperatura mais amena, né, mais agradável, mais fria. A gente consegue identificar o período do meio-dia, né, dessa parte da tarde, que o sol está muito quente, principalmente agora, né, pessoal? Está muito quente. Então, a gente consegue identificar o finalzinho da tarde, é quando a temperatura vai diminuindo, e também à noite, quando chega aí a escuridão, não é isso? Quando o solzinho vai embora e a lua chega para encantar o nosso céu, né? Não só a lua, como as estrelas. Então, mesmo sem a utilização do relógio em si, a gente consegue identificar essa passagem do tempo, de início do dia, meio do dia, fim do dia e do período da noite. Continuando aqui a leitura, pessoal. Ao observar a natureza, os seres humanos aprenderam a identificar fenômenos que identificam a passagem do tempo, como a gente viu anteriormente, não é isso? Com base nessas observações, foram criando instrumentos para marcar o tempo decorrido entre um evento e outro.
Como podemos perceber o tempo? Bora lá, pessoal. Ó. Um dos primeiros instrumentos para a medição do tempo foi o relógio de sol, que está aqui, pessoal, o relógio de sol, que provavelmente ele foi criado pelos egípcios há cerca de 4.000 anos, ou seja, há mais de 4.000 anos, então faz muito tempo. Mais tarde, pessoal, os seres humanos criaram outros tipos de relógio para facilitar a medida do tempo e assim administrar melhor a realização das atividades. Como, por exemplo, a ampulheta, que está aqui, pessoal, né, que é esse objeto de vidro que contém areia. E também o relógio de água, que é esse aqui. Tem um recipiente aqui na parte superior, com uma quantidade de água, e aqui um recipiente na parte inferior. Então, no decorrer que essa água vai caindo aqui por um pequeno furo, a gente vai identificando através de marcações o período que já passou, né? Isso, o período que já ocorreu, o tempo que já transcorreu, tá certo? Continuando aqui, pessoal, essas invenções para medir a passagem do tempo reduziram a necessidade de observações da natureza para marcar as horas, ou seja, a partir do momento em que foram produzidos esses objetos que eram utilizados para medir o tempo, que no caso seriam os relógios, o que aconteceu? Houve essa diminuição da tentativa de utilizar o quê? Utilizar a natureza como forma de marcar o tempo ou as horas, tá certo? No caso, o tempo. Antes da utilização dos relógios, a quantidade de horas trabalhadas no campo, ou seja, na roça, por exemplo, era determinada pelo nascer e pelo pôr do sol. Então, imagina aí, né, a pessoa, o sol nasce, tem estações do ano que ele nasce cedinho, né, 5 horas da manhã, 5h30, o sol já está aparecendo e se põe tarde, né, 5h30, 6 horas, ou seja, a pessoa trabalhar 12 horas por dia, não é isso? Ou seja, metade do dia, né? Então, isso ocorria quando não tinha o quê? Os relógios. Então, era determinado, nasceu o sol, tu tem que estar na roça. Se pôs o sol, tu sai da roça, tu sai do teu trabalho e vai para casa. Continuando aqui, pessoal, a nossa percepção do tempo, a percepção do tempo pode fazer uma hora parecer mais lenta ou mais acelerada, dependendo da atividade. Ou seja, se o colega está dodói, né, está doente, o que é que acontece? Aquele tempo demora demais para passar, né? A gente imagina que uma hora passou, demorou aí um dia inteiro e a hora não passou. E se você está numa atividade divertida, alegre, que você está gostando muito, como por exemplo, parque de diversões, um parque aquático, o que é que acontece? Uma hora passa rapidinho, você quando pensa que não chegou 8 horas da manhã, já é 5 horas da tarde, você nem viu o tempo passar. Isso quer dizer que o tempo foi diferente? Não. Uma hora é uma hora. Uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Isso não quer dizer que a hora diminuiu ou que a hora aumentou. Isso quer dizer que a sua percepção, ou seja, por conta de você estar muito envolvido naquela atividade, acaba que o tempo passa rapidinho, né? Você nem percebe o tempo passando. E caso seja uma atividade que você não goste, ou então um acontecimento como estar dodói, o que é que acontece? Por você estar ali naquele mesmo local, né, isso, cansado, né, fazendo às vezes uma atividade que não está gostando, ou por conta de estar dodói, o tempo demora a passar. Mas isso não quer dizer que o tempo ficou diferente, que uma hora tinha só 40 minutos e a outra hora tinha uma hora, não. Não quer dizer isso, não. Uma hora tem 60 minutos, tanto nas atividades divertidas, como também em algumas situações chatas, tá bom? Vai ter 60 minutos e cada minuto 60 segundos. O que é que isso quer dizer? Que a sua percepção do tempo, tá bom? O seu modo de perceber o tempo ali foi diferente, tá certo, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Caso seja necessário, vocês vejam o vídeo novamente. E qualquer dúvida, o professor está aqui para tirar a dúvida de vocês, tá certo? Até a próxima e tchau, tchau.